Olá pessoal, sou o professor Charão. Hoje vamos fazer a resolução da prova SPSEX de Física de 2019, certo? Foi uma prova bastante bem razoável em relação às provas anteriores. Então vamos começar então pela primeira questão. Então a primeira questão trata-se de um problema de circuitos elétricos, problema de circuito elétrico. No circuito elétrico eu tenho aqui duas pilhas, 4 lâmpadas, sendo que essas lâmpadas são todas iguais e de mesma resistência R. O problema pergunta a relação entre o brilho dessas lâmpadas. Portanto, temos que descobrir qual dessas lâmpadas brilhará mais, para depois fazer então a comparação entre as lâmpadas. Não esquecendo que o brilho está diretamente relacionado com a intensidade da corrente elétrica. Quanto maior o valor da corrente elétrica, maior vai ser o brilho se todas as lâmpadas forem iguais. Portanto, eu tenho que descobrir então a corrente elétrica que passa nas lâmpadas 1 e 2 e corrente elétrica que passa na lâmpada 3. Na lâmpada 4 vai ser a soma das duas correntes elétricas. Então eu fiz esse mesmo circuito, só que desenhando então as correntes elétricas que passam em cada conjunto, em cada lâmpada ou um conjunto de lâmpadas. Então aqui a corrente elétrica saindo do polo positivo, corrente convencional. Então aqui eu tenho um nó e aqui tem outro nó, chamei de A e B. Essa corrente, ao encontrar esse nó, ela vai se dividir em duas correntes, chamei de I1 e 2. Aqui elas novamente se juntam, voltando a ser a corrente original I. Portanto, a corrente maior vai estar aqui sobre a lâmpada 4. Observe então que a diferença de potencial entre A e B é a mesma, tanto para as lâmpadas 1 e 2 como para as lâmpadas 3. Ou seja, essa diferença de potencial dividida entre as duas. Então, daqui até aqui, a diferença de potencial é a mesma. Então, posso somar as duas resistências, 2Rs. Então, vou calcular então a corrente 1. A corrente 1, então, usando obviamente a lei de Ohm, o Guiri. Vou usar então o Guiri. Então, nesse caso aqui, a corrente 1, o U é o mesmo, o AB, a resistência será 2. Então, aqui nesse caso, o AB, aqui eu tenho então 2X, e aqui a corrente 1. Então a corrente 1 passando para cá, então tenho dividido por 2X, então aqui vai ser a minha corrente I1. A corrente 2 vai ser a mesma coisa, a única diferença entre o AB vai ser então que aqui será apenas um R. Obviamente, comparando esses dois valores, a gente nota que a corrente 2 é maior que a corrente 1, que obviamente a corrente I é maior que todos. Portanto, quem vai brilhar mais vai ser a lâmpada 4, depois a lâmpada 3 e depois as lâmpadas 1 e 2 que terão o mesmo brilho, portanto estão em série. Portanto, a resposta está associada aqui. A lâmpada 2 vai brilhar mais do que a lâmpada 1 e a lâmpada 2. Portanto, a alternativa correta é a letra D. A letra D diz que a lâmpada 3 brilhará mais que a lâmpada 2. Portanto, esta é a alternativa correta. Vamos passar então para a próxima questão. A próxima questão trata-se de um problema de eletromagnetismo envolvendo espiras. Então a gente sabe então que a corrente elétrica, ao passar por um fio, gera ao redor um campo eletromagnético, por uma espira também. Nesse caso aqui, eu tenho duas espiras concêntricas, numa espira de fora está passando uma corrente de 8 amperes, na espira de dentro uma corrente de 6 amperes. E ele quer saber então o vetor indução magnética no ponto O, aqui no centro. Portanto,
a corrente 2 e a corrente 1 vão gerar dois campos nesse ponto aqui no centro. O que nós temos que ver é qual é o sentido desse campo, né? Se esse campo está saindo da página ou está entrando da página, né? Então, para isso, a gente vai usar a regra da mão direita. Então, no desenho abaixo, né, eu representei, então, os dois campos produzidos pela corrente 1 e pela corrente 2. Pela corrente 1, observe que ele está entrando na espira no sentido anti-horário, portanto, ele vai estar saindo da página. Então, aqui o símbolo de sair é esse pontinho aqui, né? E para a corrente 2, ela vai estar entrando aqui, ó, entrando assim. Então, está entrando na página, portanto, o símbolo é o xizinho. Portanto, o campo elétrico resultante, né, o campo elétrico resultante no ponto O, vai ser a diferença entre os dois campos, o campo 1 e o campo 2, pois eles têm mesma direção e sentidos contrários, né? Mesma direção e sentidos contrários. Então a gente sabe que a expressão matemática para calcular o campo magnético, já a gente vai ter que saber, né? É a constante vezes a corrente dividido por 2x, né? Então coloquei o valor da constante, a corrente uma é 6 e outra é 8, uma distância é 2π, a outra é 4π. Fiz então as simplificações, né? π com π, 2 com 4, etc. Então, o campo magnético 1 deu 6 vezes 10 na menos 7 Tesla e o campo 2, 4 vezes 10 na menos 7 Tesla. Portanto, o campo elétrico resultante, né, é a diferença, pois tem sentidos opostos. 6 menos 4 é 2, pois tem a mesma potência, né? Conserva a potência e subtrai então o 6 de 4, que é 2. Portanto, a alternativa correta é a letra A. Vamos passar para o próximo. Bom, um probleminha de acoplamento de polias, né? Eu tenho duas polias, a polia maior A de 6 centímetros de raio, a polia menor B de 20 centímetros de raio, e ele quer saber então, dada a frequência da polia A de 30 rotações por minuto, ele quer saber a frequência da polia B. Bom, quando observe que essas duas polias estão acopladas por uma correia. Quando isso acontece, significa que, né, as duas polias têm algo, né, que é o mesmo, significa que eles têm algo que é o mesmo, que é a velocidade. Então, a velocidade linear da polia A é igual à velocidade linear. Claro, porque elas estão conectadas, não pode haver uma velocidade maior de uma e nem da outra. O que vai acontecer são giros, né? Então, mas isso aí é a frequência angular. Então ele vai ter a mesma frequência linear, então a velocidade de A é igual à velocidade de B, como eu coloquei aqui, ó, né? Então a velocidade de A é ômega vezes R, ômega vezes R. Então de A, de B, né? Mas o que é o ômega também? O ômega é 2πf, né? Então tem que aparecer o F porque ele quer o valor do F de B. Então aqui 2πfA, 2πfB, né? Fiz as simplificações. E aí coloquei os valores, 30, 60 centímetros, 20 centímetros e FB. Né? Multiplica, passa dividindo, portanto, a frequência da polia B é de 90 rotações por minuto. Portanto, a alternativa correta é a letra D. Vamos para uma próxima, sem perda de tempo, questão 24. A questão 24 tem um sistema de polias, polias móveis, né, conforme o desenho abaixo. A constante elástica é de 50 newtons a cada 1 centímetro. Eu preciso de 50 newtons para esticar 1 centímetro. Né? A força F na extremidade, ela tem o valor de 100 newtons, né? E o valor do peso do corpo X e a deformação da mola. Então, o que ele quer saber? Ele quer saber qual é o peso, né? Nesse caso aqui, o PX. E também ele quer saber qual é a deformação da mola, né? Quando nesse caso aqui, essa mola é esticada, qual é a deformação, o quanto ela é esticada. Então, nesse caso, né? Como aqui a força aqui é de 100, né? Eu vou ter aqui, ó,
100 aqui e eu vou ter 100 aqui, né? Mesma corda, ó, 100 aqui também. Portanto, aqui também 100. Portanto, essa aqui será de 200. Essa aqui vai ser de 200. Essa aqui de 200. Portanto, essa aqui vai ser, ó, de 400. E essa aqui, né, vai puxar aqui de 400, ó. 400 e 400. Portanto, a força que a mola é puxada é de 400 newtons, né? E nesse caso aqui, ó, 400 e 400, o peso já é 800 newtons. 400 mais 400, 800 newtons. Só tenho que descobrir, então, quanto é a deformação, né? Fiz aqui na página abaixo, né, fiz o esqueminha das forças, né, e calculei, então, a deformação. A força elástica K vezes X, 450, passa dividindo, é de 8 centímetros, né? E o peso, a gente já tinha visto, é 2 vezes a força elástica, vale então 800 newtons. Então a resposta é 800 newtons e 8 centímetros, alternativa letra C. Questão 25. Questão 25 é um problema de equilíbrio, como a SpaceX adora problemas de equilíbrio estático. Então temos um problema de equilíbrio estático aqui, né? Então eu tenho dois blocos, Y e X, e uma barra, né, homogênea. Estão apoiados esses dois blocos. Essa barra ela tem 100 centímetros de comprimento, 10 newtons de peso, né? E o bloco Y tem 20 newtons de peso, conforme o desenho abaixo, né? Ele quer saber qual é o peso do bloco X. Então aqui eu tenho o peso do bloco X, aqui no centro de gravidade o peso, né? E no centro da barra, obviamente, eu tenho o peso da barra. Certo? Então nesse caso aqui, né, isso aqui vai fazer com que ela gire nesse sentido, este aqui nesse sentido e essa aqui nesse sentido. Portanto, né, o torque dessas duas forças serão compensados pelo torque da força Px. Portanto, a condição de equilíbrio, que são duas condições de equilíbrio, né, vou usar a segunda condição, que diz que a soma dos momentos em relação a um ponto de referência, obviamente que o ponto de referência vai ser aqui, né? Vamos chamar aqui no ponto A, se quisermos aqui, ó, ponto A é igual a 0. Então o que eu tenho que fazer? Soma dos torques ou dos momentos no mesmo sentido é igual a soma dos torques no sentido oposto. Portanto, aqui está, eu fiz o desenho aqui, né, o desenho e com as distâncias, né? Ou seja, a distância da força até o ponto de referência que é aqui. Então, ó, o PY, ó, a distância de PY é daqui até aqui, ó. Então, nesse caso aqui, 10 com 30 com 6. Então, é 46 centímetros, né? A distância, né, da peso da barra até aqui, né, ó, é de 6 centímetros. E a distância de Px até o ponto de referência é 36 mais 4, então eu tenho de 40 centímetros, certo? Então, é só aplicar então a segunda condição, ó, que está aqui os valores, a soma, né, dos momentos em relação ao ponto de referência, aqui o polo, 0. Então, o que é o torque? Né? O torque é a força vezes o braço de alavanca vezes o seno do ângulo entre a força e esse braço de alavanca, todos eles formando aqui, ó, um ângulo de 90 graus, ó, todos eles formando um ângulo de 90 graus. Então, seno de 90 é 1. Portanto, aqui, aqui e aqui, tudo é 1. Então, o peso, o braço de alavanca, que é de 46 centímetros, ou 0,46, 1. Né? O peso da viga, 10. Braço de alavanca, que é 6 centímetros, 0,16 metros, 1. O Px, né, a distância é 40 centímetros, 0,4. Portanto, 9,2 mais 0,6, 9,8, dividido por 0,4. Portanto,
a força Px é de 24,5, portanto, a resposta é a alternativa E de Equador. Vamos para a próxima. Probleminha envolvendo termodinâmica, o estudo dos gases, né? Um gás ideal é comprimido por um agente externo, né? Então, a força é externa, ou seja, o trabalho é produzido de maneira externa, né? Ele recebe, então a quantidade de calor que ele recebe é de mais 300 joules, né? E o trabalho, né? E o trabalho do agente externo, então esse trabalho é de menos 600 joules. Então isso aqui é barbadinha. Por quê? Porque eu sei que a quantidade de calor, primeira lei da termodinâmica, né, é o que se faz? Se usa para realizar trabalho e para aquecer o gás, ou seja, variação da energia interna. Portanto, como eu tenho o Q e o trabalho, fácil de calcular o ΔU, né? Vamos lá. Olha aqui. ΔU, então, 300, 600, passa para cá, troca de sinal. Então, tem uma variação da energia interna de 900 joules. Vamos passar para o próximo. O próximo trata-se de um problema de óptica envolvendo lentes, né? Então, eu tenho um objeto, né? Então, eles dão as distâncias que estão dadas aqui, né? Esse objeto, então, está colocado, né, sabendo então que esta distância aqui e esta distância são iguais. Portanto, ele está no ponto antiprincipal, né? Então, nesse caso, desenhando os raios de luz, ó, passando pelo foco, né? Então, nesse caso aqui, ó, passando pelo foco, olha aqui onde é que está a imagem, ó, no ponto oposto ao ponto antiprincipal, né? Então, a linha. Então, o que teremos aqui de característica? A imagem será real, porque é formada do outro lado da lente, né? E ela vai ser de mesmo tamanho e vai ser invertida. Portanto, teremos uma imagem real invertida do mesmo tamanho. Eu fiz aqui a representação mais bonitinha. Então, aqui está, não tão delgadinha a lente, mas funciona. Então, aqui tem uma característica, então, o objeto e a sua imagem, mesmo tamanho, né, que o objeto, invertida em relação a ele. Certo, pessoal? Questão 28. Né? Aqui temos um triângulo isósceles, ó, 3 centímetros, 3 centímetros, conforme o desenho abaixo. E tenho duas cargas elétricas. Né? Nesse ponto tem uma carga de 6 nanocoulomb, né, no vértice. E no outro vértice eu tenho uma carga de 8 nanocoulomb. As duas são positivas, né? E a pergunta é a intensidade do campo elétrico resultante em Z. Né? Então, essa aqui é uma carga positiva, essa aqui é uma carga positiva. Então, a gente sabe que a carga positiva, né, o campo elétrico está saindo. Então, nesse caso aqui, no ponto Z, eu só vou prolongar então a linha do campo. Ó. A linha do campo vai ser algo assim. Ó. Então, nesse ponto, o campo elétrico produzido pela carga X tem essa direção e esse sentido, né? E o campo elétrico produzido pela carga Y tem direção e sentido dado da seguinte maneira. Aqui está então o EY, formando entre si um ângulo de 90 graus, né? Então, se ângulo de 90 graus, o campo elétrico resultante, né, vou precisar utilizar o velho Pitágoras, né? Então, eu preciso calcular o campo elétrico produzido pela carga X e pela carga Y, usando aquela velha expressão K vezes Q dividido por D ao quadrado, como está na figura abaixo. Então aqui eu calculei o campo produzido pela carga X, a constante, a carga e a distância, que é de 3 centímetros, passei para metros. Então o campo EX é 6 vezes 10 dá 4. Fiz a mesma coisa para a carga Y, né? A única diferença é o valor da carga, né? 8 vezes 10 dá menos 9, portanto vai dar então um campo de 8 vezes 10 na 4. Né? Então, o campo elétrico resultante, né? O campo elétrico resultante, vou usar então o teorema de Pitágoras, que está aqui, ó, né? Quadrado, quadrado, quadrado. Coloquei então os dois valores,
né? Então vai ficar 6 ao quadrado, 10 na 4 ao quadrado, 8 ao quadrado, 36 tem a mesma potência, então vou somar 36 com 64 dá 100, vezes 10 na 8, e vou tirar a raiz quadrada, né? A raiz quadrada de 100 é a raiz quadrada de 10 na 8, de 100 é 10, 10 na 8, 10 na 4, aqui eu tenho 1, 1 mais 4, 5, portanto, né, o campo elétrico resultante no ponto Z é 10 elevado a 5 newtons por coulomb. Resposta alternativa E de Equador. 29. 29, plano inclinado. Sempre um plano inclinado na vida de vocês. Um bloco homogêneo encontra sob ação de uma força de intensidade 4 newtons. Então eu tenho uma força de 4 newtons. Constante paralelo plano. O bloco percorre uma distância de 1,6 metros. Com velocidade, aqui ó, velocidade constante significa que a força resultante sobre o bloquinho, né, na direção que está a força F é zero, né? Portanto, tem que ter forças aqui para se contrapor à força F. Claro que sim, né? Aqui eu tenho a força normal, aqui eu tenho a força peso. Portanto, aqui está o PY e aqui está então o PX. Portanto, ó, quem vai se contrapor à força F é o PX, né? Então, nesse caso aqui, ele quer saber o trabalho realizado pela força-peso quando o bloco se desloca do ponto A para o ponto B. Então, para calcular o trabalho, eu preciso do valor da força Px, a distância é 1,6. Então, representei as forças que estão aqui, ó, né? Normal, Px, Py, e calculei então o valor, né, que estava faltando, que era o valor da massa. Não foi informado o valor da massa, né? Então, nesse caso aqui, a força resultante, né, na direção da força F é F menos Px, F igual a Px. O F foi informado, a massa eu não sei, o G é 10, o seno 60 raiz de 3 sobre 2. Então a massa ficou 8 sobre 10 raiz de 3. Então eu tenho que racionalizar aqui, ó, esse raiz de 3, multiplicando e dividindo pelo mesmo valor. Portanto, a massa ficou 4 raiz de 3 sobre 15 kg. Então o trabalho da força-peso, quem vai realizar trabalho é o Px, a distância e o cosseno, né? Observe que, né, ó, observe que a força F, né, o peso está para baixo, só que o deslocamento é para cima. Portanto, o ângulo entre o deslocamento e a força Px é de 180 graus. Né? Portanto, cosseno de 180, né? Então, colocando todos os valores aqui, né, eu vou chegar à conclusão do que o trabalho negativo, né, contra o deslocamento é de 6,4 joules. Portanto, alternativa letra B de Brasil. Próximo. O próximo, questão 30, muito simples, é um problema de movimento harmônico simples. Pessoal, né, movimento harmônico simples cai assim, ó, muito. Não sei o que eles têm, né, o amor que eles têm pelo MHS, mas vira e mexe tem problema. Se vocês olharem as provas anteriores, vira e mexe tem um problema de movimento harmônico simples. Então ele dá aqui a função horária do movimento harmônico simples, né? Então nesse caso o que vocês têm que identificar é quem na expressão, né? O valor que está aqui é a amplitude, ou seja, a diferença entre o ponto de equilíbrio e o ponto extremo, né? Quem é esse rapazinho que está aqui, ó? Esse aqui é a frequência, é o ômega, né? E esse aqui então é a fase. Geralmente a expressão é assim, ó: A cosseno de ômega t mais delta, digamos assim. Então aqui está a amplitude, aqui está o ômega, que é a pulsação ou a frequência angular, e está aqui então a fase, né? Então o que ele pergunta, né?
quanto vale a pulsação, portanto a pulsação vale π sobre 4, portanto, ó, essas alternativas aqui, ó, já estavam fora, né? E depois, qual é a fase inicial? É π, né? Portanto, a questão já estava respondida, aqui, ó, π sobre 4 já estava respondida, nem precisava calcular o período, nós fizemos isso, né? Frequência 2πf, né? A gente sabe que f é o inverso do período, então no lugar do f eu coloquei 1 sobre t, nesse caso aqui, período é de 8 segundos. Portanto, a alternativa correta, como a gente já tinha visto antes, letra E, Equador. Olha aqui, probleminha 31 de movimento uniforme. E ainda por cima é de retilíneo uniforme, certo? Durante 10 segundos. Ó, considere um objeto que se desloca em movimento retilíneo uniforme durante 10 segundos. O desenho abaixo representa o gráfico do espaço em função do tempo, né? Ele pergunta, qual é o espaço do objeto no instante 10 segundos? Barbadinha! A função horária para o MU, a função horária dos espaços, é S0 mais V vezes T, né? Então, o S0 está aqui. Quem é o S0? É a posição para o tempo igual a zero. Tempo zero, aqui está o meu S0, né? E eu só tenho que calcular a velocidade. A velocidade é muito fácil de calcular, né? Nesse caso aqui, a velocidade é o deslocamento ou a distância percorrida no intervalo de tempo. Nesse caso aqui, a velocidade é ΔS por ΔT. Ele saiu da posição 3 e foi até a posição 12. Então, ele percorreu 9 metros, em quanto tempo? 3 segundos. Portanto, 3 metros por segundo é a sua velocidade. Portanto, a função horária dele é 3 mais 3 vezes t, né? Se ele quer calcular a posição para o tempo de 10 segundos, só substituir aqui 10 segundos, né? E teremos então a respostinha. Ó, 10 vezes 3, 30 mais 3, 33. Portanto, a distância percorrida durante o período de 10 segundos foi 33 metros. Resposta letra C. E a última. Então, a última, novamente, temos aqui um sistema com plano inclinado, tem um corpo, né, de massa 2 kg, desliza sobre uma superfície horizontal sem atrito, com velocidade constante de 8 metros no sentido indicado na figura. A partir do ponto A, inicia a subida da rampa onde aqui existe atrito. O corpo sobe até parar na situação 2. E nesse instante a diferença entre as alturas é de 2 metros entre o centro de gravidade entre a situação 1 e a situação 2. A diferença de altura é de 2 metros. A pergunta que não quer calar. Qual é a energia mecânica dissipada pelo atrito durante a subida do corpo na rampa? Né? Então, nesse caso aqui, né, ele tem, né, considerando o nível do solo como nível 0, aqui ele apenas apresenta a energia cinética. Né? Como ele para e está a uma certa altura em relação ao solo, ele apresenta energia potencial gravitacional. A velocidade dele aqui é 0. Portanto, se não tivéssemos atrito, toda energia cinética se transformaria em energia potencial. Né? Isso não vai acontecer porque uma parte dessa energia é perdida na dissipação, né, através da força de atrito. Então, tem que calcular a energia mecânica aqui e a energia mecânica aqui. E a diferença entre elas vai dar, então, a energia dissipada pela força de atrito. Então, fiz o desenhozinho aqui, calculei a energia mecânica no ponto A, foi de 64 joules, né? Não tem energia, né? Aqui a energia potencial é 0, né? Portanto, só tem energia cinética.
Fiz isso para o ponto B, né? Para o ponto B só tem energia potencial e eu calculei a energia potencial mgh e deu 40 joules, certo? Portanto, né, a energia mecânica dissipada, ou a energia dissipada, é a diferença entre as duas energias no ponto B, menos, ou seja, na posição final, menos a situação inicial. Né? Situação final menos a situação inicial, 40 menos 60, claro, sinal negativo, porque a energia foi dissipada ou perdida, entre aspas, não existe energia perdida. Tudo se conserva, portanto, menos 24 joules. Portanto, a alternativa correta é a letra C. Aí, pessoal, terminamos mais uma resolução da provinha da SpaceX 2019, né? Vamos então para a próxima. Aguarde então a próxima resolução das questões, né, das provas da SpaceX. Até mais!